Fala galerinha geek, beleza? Eu sou o Sandro. Galera, é o seguinte, acabei de ler aqui ó, o livro Nicholas Spark, Primavera dos Sonhos, que não tem nem 10 minutos que eu terminei de ler ele. Quero falar pra vocês o que eu achei do livro, beleza? Então sem muita enrolação, bora lá pro vídeo. E bom pessoal, se você ainda não leu o livro, mas ainda vai querer ler, pode ficar tranquilo que eu não vou dar spoiler da história pra vocês, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso, beleza? Então vamos lá galera, esse livro aqui tem duas histórias, tá? Totalmente diferentes uma da outra. Aqui são, vamos dizer assim, são três personagens principais aqui nesse livro. O Colby e a Morgan faz parte de uma história. Aí tem a Beverly, que faz parte de outra história. O Colby e a Morgan é aquela parte da história ali do romance e tal. E a Beverly, vamos dizer assim, que é uma parte da história assim meio que de drama. Eu lendo o livro assim, pelo menos pra mim, eu achei que foi mais um livro de uma história de drama do que realmente uma história de romance. Mesmo tendo romance no livro, né? Como todos os livros do Nicholas Spark, né? Praticamente 99% tem romance. Mas eu achei um pouquinho de drama esse livro aqui, tá? Mas é um livro, não tô falando que isso é um defeito, tá? É um drama muito bem elaborado, muito bem planejado, tá? Então assim, quando eu comecei a ler, porque o livro é dividido em capítulos, né? Contando a história do Colby e da Morgan e contando a história da Beverly. Tá, você lendo a história do Colby e da Morgan, beleza, né? Você percebe ali que o Colby, ele cuida da fazenda da família, ele, né, a própria família dele, a própria tia, a própria irmã dele fala que ele precisa se distanciar um pouco da fazenda e tirar, vamos dizer assim, uma férias para si mesmo. Ele acaba viajando, tirando, né, uma semana de férias ali e tal, e ele acaba conhecendo a Morgan, né? É aquele, vamos dizer assim, aquela história do Nicholas Spark que a gente já sabe no que vai dar. Aí tá, você leu a história ali do Colby e da Morgan, aí começa a história da Beverly. Aí você começa a ler a história da Beverly e tal, beleza. Aí volta a história do Colby e da Morgan, pelo menos pra mim, né? Começou a vir turbilhões na cabeça. Tipo assim, como que o Nicholas Spark vai unir esses personagens, né? O Colby com a história do Colby e da Morgan com a história da Beverly. Você fica pensando assim, como que vai se encaixar essa história? Porque você não consegue, você lendo a história ali, até antes de chegar no final do livro, você não consegue perceber como que essas histórias vão se encaixar. Pelo menos eu não consegui, tá? Você começa a criar teorias e tal, né? Mas vou confessar pra vocês que das teorias que eu criei, nenhuma passou perto. Mas aí você fica assim, cara, como que o Nicholas Spark vai juntar essas duas histórias? E aí quando começa a chegar no desfecho da história, no final do livro ali, cara, você fala assim, meu, o Nicholas Spark, que é incrível, sabe? Pra ele conseguir unir essas duas histórias, conseguir unir os personagens do Colby e da Morgan junto com o personagem da Beverly. Eu fiquei surpreso mesmo com isso, sabe? Até então eu pensei assim, poxa, por que o Nicholas Spark não escreveu dois livros diferentes? Um livro só do Colby e da Morgan, contando a história dos dois ali, e um livro, lançasse um outro livro depois com a história da Beverly. Mas aí no desfecho do livro, no desfecho da história, você percebe que não teria como fazer isso. E quando eu comecei a ler a história da Beverly, eu meio que estava vendo ali a história que foi contada no livro Um Porto Seguro. Se você já leu o livro Um Porto Seguro e já leu esse livro aqui do Nicholas Spark, talvez você tenha percebido isso, né? Que a história meio que são parecidas ali, né? A história é um pouco do Porto Seguro. Não vou dar spoiler, tá? Só pra vocês meio que pensar, nossa, o que será que tem nesse livro então que é parecido com a história do Porto Seguro? Mas nitidamente eu via como se fosse assim, era como se a história do Porto Seguro se passasse num universo diferente. Eu entendi isso, né? Meio que eu percebi isso. Não tô dizendo que isso é ruim, tá? Muito longe disso, não. Mas parecia que era um pouco da história do Porto Seguro sendo contado aqui nesse livro. E uma coisa também, é que esse livro aqui, ele é meio que ele puxa também para um lado musical. Porque o Colby, ele canta, né? Ele cuidava da fazenda da família, mas nas horas vagas ele gostava de compor, de cantar e tal, né? E a Morgan também, né? Ela tinha ali com as amigas dela um grupo de dança e tal. Então tem um lado musical aqui também nesse livro. É legal que você lendo ele, você fica imaginando o livro virando filme, então como que seria essas músicas, como que seria esse encontro dos dois. É bem legal você ficar pensando isso. Pelo menos eu penso isso quando eu começo a ler um livro do Nicholas Spark. Não só o livro do Nicholas Spark, né? Mas qualquer outro livro aí que eu tô lendo, assim, eu fico imaginando, passando na cabeça como que seria o filme, né? Quando esse livro estava para lançar, que ele ainda não tinha uma tradução aqui pro Brasil, que eu falei assim, numa tradução livre, o livro poderia se chamar Terra dos Sonhos. Vou confessar uma coisa pra vocês assim, que eu não lembro, tá? Olha que eu acabei de ler o livro, em nenhum momento do livro, pelo menos como eu falei, eu não lembro, né? Que foi mencionado esse nome aqui, ó, Primavera dos Sonhos. Agora, Terra dos Sonhos é mencionado várias vezes aqui, quando o livro quando a história está terminando. Então eu acho que
o nome correto deveria ser mesmo Terra dos Sonhos. Se você já leu o livro, você vai perceber isso também, né? Que no final do livro lá é falado algumas vezes, né? Terra dos Sonhos e tal, né? Que seria ideal se o livro tivesse esse nome, Terra dos Sonhos e não Primavera dos Sonhos. Mas isso não... é só um detalhe que eu percebi na história. Eu gostei da história. Como eu falei assim, mesmo que no começo eu pensei que poderia ter sido feito 2 livros diferentes, contando 2 histórias diferentes, mas depois que a história tem um desfecho ali e tal. E vou falar pra vocês que eu me emocionei quando chegou aqui, ó, no epílogo, porque eu já estava imaginando já que a história já teria tido um rumo definitivo, aí a história pega um outro rumo e tal. Então dá pra se emocionar um pouquinho, tá? Como o Nicholas Sparks sempre faz com a gente, né? Ele consegue mexer com as nossas emoções de várias maneiras, né? Eu acho que ele gosta de fazer isso, você pensar que a história já está concluída, chega no final, meio que dá uma reviravolta ali e tal. E é bem legal isso. E também esse livro que ele fala também assim do... até onde você iria pelos teus sonhos, né? O que é prioridade na tua vida, quais são as prioridades na tua vida, quais são as pessoas que realmente te apoiam nas coisas que você faz. Eu percebi isso ali lendo a história também. E até onde você iria também por uma pessoa, por o amor de uma pessoa, até onde você iria, o que você deixaria de fazer para buscar o amor de uma pessoa. É legal isso, sabe? É uma coisa que você começa a pensar assim, sabe? Fala, será que você faria isso também? Não sei, é legal você ler uma história que às vezes você já pode ter passado por isso, ou quase passou por isso também, é bem legal. E lendo os agradecimentos aqui do livro, isso que eu posso falar, porque isso aqui não faz parte da história, tá? Mas meio que o Nicholas Sparks dá um spoiler ali, que realmente ele tá planejando trazer algum filme logo aí pra gente, né? Pelo que eu li nos agradecimentos, dos contatos que ele teve e tal, que ele está tendo, né? Então pode realmente mesmo vir algum filme pela frente. Eu já até falei aqui no canal, já fiz alguns vídeos aí falando que ele tinha projeto mesmo de novos filmes aí, pelo menos 3 filmes, né? Tava em especulação para ser lançados aí com base nos livros do Nicholas Sparks. Mas assim, galera, não é uma resenha realmente do livro, né? É só contando algumas coisas que eu achei aqui do livro, que eu achei da história. Mas eu gostei de ler essa história, eu li bem rápido esse livro. Sei lá quanto tempo eu demorei para ler, mas tem algumas histórias assim que meio que cansativas, né? De você ler e tal, mas esse aqui não, uma história bem... A história ela flui bem. E assim, você fica meio que apreensivo em algumas partes do livro também, quando é contada a história da Beverly. Como eu falei assim, tem a história do romance do Colby e da Morgan, e tem a história do drama que é contada, que se passa ali com a Beverly, né? É um drama realmente, né? É uma história dramática mesmo que passa com ela, né? Então você fica meio assim, como que vai juntar o drama com o romance ali do Nicholas Sparks? Como que o Nicholas Sparks vai fazer para juntar essas duas histórias? E como eu falei, depois que junta essas duas histórias, você percebe que eu acho que puxa mais pro drama do que realmente pro romance. Foi o que eu achei, tá? Talvez se você já leu o livro aí, tem uma opinião diferente, não tem problema. Comente aí no campo dos comentários o que você achou. Se você acha que tem esses dois lados da história também, né, o romance e o drama, comente aí o que vocês acharam. E é isso aí, pessoal, né? Finalizando essa história do Nicholas Sparks, já ansioso aí por um novo livro que a gente nem sabe se tem e quanto que vai sair, né? Mas é legal, eu gosto de ler as histórias do Nicholas Sparks, né? É meu autor preferido, meu escritor preferido. Vou fazer um vídeo com coleção completa dos livros do Nicholas Sparks. Talvez não saia esse ano ainda, talvez só no começo do ano que vem, porque no começo desse ano eu fiz um vídeo mostrando a coleção completa dos livros do Nicholas Sparks, né? Então talvez eu deixe já pro começo do ano, pro primeiro vídeo do ano, fazendo, né, mais um vídeo aí com a coleção completa com todos os livros do Nicholas Sparks. Mas acho que é isso, pessoal, né? Não vou falar muito aqui, senão para não dar spoiler para vocês, mas gostei da história, sabe? Gostei, mas como eu falei, talvez eu tivesse aqui o nome Terra dos Sonhos, ficaria legal, porque como eu falei, né, em nenhum momento do livro parece que Primavera dos Sonhos, e no final do livro você vai entender o porquê Terra dos Sonhos. E se você veio aqui porque achou o título interessante e porque é fã do Nicholas Sparks também, eu convido você para conhecer os outros vídeos aqui do canal. Tem uma playlist só do Nicholas Sparks aqui, eu vou deixar no final do vídeo aqui uma playlist sim, só com os vídeos do Nicholas Sparks, mas convido você para conhecer os outros vídeos aqui do canal, porque como eu sempre falo, aqui tem vídeos para todos os tipos de gosto, tem vários tipos de conteúdo aqui, com certeza os outros conteúdos você vai gostar. Se você não é inscrito, aproveite e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos que vem aí pela frente. Se você é grande fã do Nicholas Sparks, então se inscreva aí para não perder o vídeo que eu vou fazer mostrando a coleção completa com os livros do Nicholas Sparks, beleza? Mas então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo e falou!